ser essa família, para ser, né, esse motivo de estar aqui juntos, reunidos, né, adorando ao Senhor. O motivo ao qual você se encontra aqui hoje só tem um: é viver, né, e viver para Deus, né, viver você, a sua casa, né, é sair daqui transformado, é chegar até lá no seu bairro e também as pessoas serem transformadas por causa da sua vida. Então, no nome de Jesus, aos pouquinhos eu vou chegando, né, vou me soltando aqui, né, eu pretendo ajudar a Flávia muito, porque a Flávia tem sido aqui uma guerreira no louvor, né, cantando aqui, adorando ao Senhor. Eu e a Flávia praticamente desde novos, né, Flávia? Não que nós estamos velhos, né, mas nós estamos mais maduros, servimos ao Senhor, né, com o nosso louvor a Ele, com o nosso coração a Ele, e nós já fazemos parte dessa geração. Nós já, né, tivemos uma geração onde que era totalmente diferente os jovens lá, né, na nossa geração, dos jovens de hoje. Os jovens de hoje, eles estão muito assim, avançados, tem tudo, né, a favor dele, aquilo que a gente não tinha na nossa época. Nós tínhamos que praticamente se virar, né, na nossa época, para a gente pegar uma canção, para a gente adorar a Deus, né, para a gente servir a Deus na nossa época, também era uma forma muito difícil. Nós éramos assim limitados. Hoje, graças a Deus, Deus tem dado ferramentas nas nossas vidas, Deus tem chamado as pessoas, tem tocado no coração, né, dos nossos irmãos, para que nós possamos servir na igreja aqui. Amém? Uma pequena introdução, só para me deixar de ficar um pouquinho nervoso, porque a gente, quando vem ao altar, quando a gente vem servir o Senhor, Deus toma a vida da gente e a gente fica com temor. Não sei se você já sentiu isso na sua vida, mas é algo que é maravilhoso, a presença de Deus na sua vida. Eu queria compartilhar uma mensagem hoje, rapidamente aqui com você, e eu quero ser bem simples nessa mensagem. Eu quero deixar Deus usar, né, o dom que Ele me deu, né, nessa simplicidade, para mim passar essa mensagem para você, que você possa entender hoje o valor das Escrituras, o valor que Jesus tem na nossa vida. Amém? Você pode abrir sua Bíblia aí em João, capítulo 6. E o versículo que a gente vai ler é o 68 e 69. Amém? Todos encontraram aí? Glória a Deus. Diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Amém? Vamos falar mais um pouquinho com Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor possa tomar o nosso coração aqui. Que o Senhor possa ser a nossa expectativa aqui durante esse culto. Hoje nós estamos aqui, Deus, mais uma vez, não pelo que o Senhor pode nos oferecer, mas nós estamos aqui por causa da Tua presença. Nós estamos aqui, Deus, abrindo o nosso coração diante do Senhor, diante de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem nos ensinado. Então, no nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor tem sido Deus, o Senhor tem quebrado barreiras, ó Deus, para que possamos estar aqui juntos como igreja, adorando ao Senhor, e que no nosso coração possa estar envolvido aqui neste momento, ó Deus, com a Tua palavra, com o Teu querer, com o Teu agir e o Teu efetuar aqui sobre as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui cheios, alimentados do Senhor, Deus, sair daqui pessoas diferentes, em nome de Jesus, convicto que o Senhor é Deus, no nome de Jesus, recebendo, ó Deus, a Tua palavra como um alimento sólido aqui, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja empoderando a minha vida neste momento com o Teu Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar cumprindo em mim, Pai, a Tua palavra, o ide, ó Deus, para que as pessoas, ao ouvirem, Deus, a Tua palavra, que possam ser quebrantadas, abrir o coração, Senhor, e chegar, ó Deus, aonde que o coração delas deseja estar em Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse texto, onde eu quero mencionar principalmente esses dois versículos aí, que vai ser a base da nossa pregação.
depara, né, com Jesus vindo ali de um milagre muito importante, né, daquela época, um milagre que trouxe milhares de pessoas ali ao conhecimento de quem ele era. E Jesus ali, nesse milagre, ele vinha, né, o milagre ali da multiplicação dos pães, ele estava nessa caminhada, nessa pregação contínua dele, sem parar, como sempre Jesus foi, né, esse pregador. Ele estava indo para essa cidade de Tiberíades ali, e uma grande multidão seguia ele. Diz a palavra de Deus que em torno de 5.000 pessoas estavam ali no local. E Jesus pregando ali, né, a palavra dele, e multiplicando os pães ali naquele local. E diz a palavra que ele usou ali, né, da sua sabedoria para falar com os seus discípulos como iremos, né, alimentar essa multidão de gente. E os discípulos ali, né, com o coração até fechado ali, Filipe, o discípulo do Senhor, falava assim: Senhor, como que a gente vai alimentar esse tanto de gente? E nem se a gente tivesse todos os denários, né, toda a provisão que provesse aqui nessa época, nós conseguiríamos alimentar essa multidão. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer ali. Jesus já estava convicto do que ele ia fazer. E André, irmão de Pedro, simplesmente acha que o garoto, né, com 5 pães e 2 peixinhos. E ele apresenta aquele garoto ali para Jesus. E Jesus, com a sua sabedoria, Jesus, com a sua grandeza, pede para ter uma organização ali naquele local, para que todo mundo sentasse, porque haveria de alimentar aquela multidão. E Jesus assim fez, alimentou aquela multidão com o pão, né? Dividiu por partes iguais, e ainda falou para cada pessoa depois se ajuntarem ali, né, o que sobrou, para que nada se perca. Jesus mais para frente ele vai embora, ele sai andando, né? Ele vai para o monte, ele vai fazer o que ele sempre nos ensinou, ele vai falar com Deus, ele vai estar mais próximo do Pai. Ele deixa ali os discípulos, né, meio vagando, sem saber o que vai acontecer. Os discípulos entram no barquinho e saem, né, navegando. E no meio dessa navegação, diz a palavra que o vento muito forte, né, estava todo lado ali, e de repente eles enxergam Jesus vindo novamente, né, andando ali sobre as águas e caminhando em direção àquele barco e falando com os discípulos: não tenham medo, porque sou eu, né, eu estou contigo. E aí os discípulos se acalmavam normalmente quando a presença de Jesus estava. Eu penso que quando Jesus está na nossa vida, ele derrama, né, uma calmaria nas nossas vidas em diversas situações que vivemos. Jesus, ele tem essa capacidade, porque ele sabe, né, o que ele tem dito, ele sabe aquilo que ele tem vivido, ou seja, ele é Deus nas nossas vidas. Só ele pode trazer essa calmaria. E os discípulos ficaram novamente, né, acalentados ali pela presença do Senhor Jesus. E Jesus, né, mais uma vez caminhando, vai com eles para o monte novamente. E lá de cima, ele realmente vê a multidão querendo seguir, as pessoas querendo vir, né, procurando ele. E os discípulos saem, vai para uma outra cidade. Chega lá nessa outra cidade, eles encontram ali, né, novamente essa multidão à busca de Jesus, à busca dos milagres que Jesus havia de fazer naquela época. Jesus, como eu disse, fez muitos milagres ali naquela época, né? Jesus curou pessoas naquela época, Jesus matou a fome, trouxe palavra profética naquela época. E os discípulos, mais uma vez ali junto a Jesus, né, sem saber o que fazer. Jesus ali, né, trazendo uma mensagem. Diz a palavra de Deus que mais para frente Jesus começa a dizer que ele é o pão da vida. E com isso ele começa a confrontar, né, os religiosos daquela época, que quando ele fala que se alguém, né, não recebeu o pão da vida na vida dele, né, e que esse pão da vida estava ali vivo, né, aos olhos deles, se a gente não recebesse, a gente não chegaria ao Pai. E Jesus neste momento começou a tocar nessa vida, né, as vidas que ali estavam dos religiosos. Diz a palavra de Deus que
Então, ele se depara com a palavra de Jesus dizendo assim, dizendo para eles: vocês estão aqui por causa da comida e da bebida, vocês não estão aqui porque eu estou aqui. E Jesus começa a ser duro ali com eles. E qual que é esse ensinamento para a gente? Jesus começa a trazer para eles um conhecimento que estava além do que eles podiam imaginar. Hoje, na nossa sociedade, a gente se depara muito com esse estado de pessoas que vêm para Jesus por aquilo que Jesus pode oferecer. Eu, uma vez, lendo um relato aí de Elvis Presley, né? Eu sou meio de falar com algumas pessoas, que ele falou com uma irmã dele, cristã, que assim que ele terminasse a temporada que ele tinha, que ele ia voltar para o Senhor Jesus. E não deu tempo de ele terminar essa temporada, ele se partiu no meio do caminho. Para quem não conhece, ele tinha sim um conhecimento da palavra de Deus, né? Ele foi um homem de Deus certo dentro da vida dele, mas ele se perdeu. Ou seja, às vezes nós esperamos algo na nossa vida para que a gente possa procurar o Senhor, para que o Senhor possa estar na nossa vida, né? Para que as portas da nossa casa possam ser abertas. Às vezes, as situações que nós estamos vivendo simplesmente é pura teimosia da nossa vida, de não abrir o nosso coração e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador e como o pão da nossa vida. Nós até participamos da ceia, nós até abrimos o nosso coração no dia da ceia, mas no decorrer da nossa vida, nós se trancamos diante de Deus e não aceitamos o Senhor como esse Senhor e Salvador. Nós queremos a bênção do Senhor. Basta vivemos um período da nossa vida, né, de tribulação, que nós lembramos do Senhor, onde isso tem sido fato ali no meio daqueles discípulos. A palavra diz que eles começaram a murmurar bastante ali por causa do discurso de Jesus. É um discurso duro. E no final, Jesus ainda emenda com essa palavra: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E aquelas pessoas começaram a se afastar do Senhor Jesus. Aqueles discípulos começaram a ir embora, a voltar para os seus lares, tipo assim: poxa, né, eu encontrei um líder, e quando eu encontro um líder, ele vem e fala essas palavras duras comigo. E isso quebrou o coração daquelas pessoas, mas o Senhor Jesus já sabia que essas pessoas iam embora. Por que ele já sabia? Não é porque já estava ali predestinado, não. As atitudes mostram quem realmente vai servir o Senhor e quem realmente não vai. Quem realmente vai servir ao Senhor dentro de uma placa de uma igreja ou quem realmente não vai. Né? As atitudes nossas nos mostram a cada dia que nós trocamos o Senhor Jesus por várias coisas. Basta a gente passar uma tribulação, uma dificuldade que, né, você já viu falar um caso que a pessoa para de ir na igreja e volta para a mesma vida? E começa a viver a mesma vida. Estava na igreja, a pessoa era fiel ali, a pessoa, né, se apresentava para as outras, mas se desviou, né, foi embora, perdeu o foco, não gostou ali da palavra dura que o Senhor nos ministra e foi embora. E foi viver a mesma vida. Eu falo para você que essa pessoa só conhece Jesus pelo que Ele pode, né, oferecer. Ela não conhece Jesus realmente para entregar a sua vida e viver os propósitos que Ele tem. Então são dois tipos de pessoas que vivem hoje, né, ao redor do Evangelho. Pessoas que, né, vivem porque Jesus pode oferecer algo, né, de bom para o seu emprego, para a sua casa, o que for. Mas também existem pessoas que vivem ao Evangelho, que se Deus não fizer nada, a pessoa já é grata simplesmente porque Deus já deu a oportunidade da salvação para ela, e ela aceitar Ele como Senhor e Salvador. Então, nossas vidas é baseada nisso, e essa pequena introdução para fazer você pensar, né? E chegamos aqui no versículo onde eu quero ministrar essa manhã,
onde Pedro, ele teve ali uma revelação, né? O contexto que Pedro teve foi uma revelação dessa palavra de Deus. E ele questionou o Senhor e respondeu dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Eu queria te perguntar essa manhã, para onde iremos? Se só o Senhor ele tem a palavra de vida, né? Eterna. Para onde eu e você vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu queria dizer para você que Deus ele tem um plano traçado, né? Deus tem o motivo de ter mandado Jesus na terra. Deus tem um plano traçado aqui para as nossas vidas como pessoas, né? Como ser humano. Deus tem um plano instituído desde o início na terra para o nosso propósito. E esse plano, né? Isso não vai mudar. Deus não vai mudar a direção do plano dele. Deus vai usar, né, várias circunstâncias. Deus vai usar momentos na nossa vida em que Ele vai testar a nossa vida, Ele vai testar eu e você para realmente saber se a gente, né, vai estar com Ele. Eu não conheço ninguém no Evangelho que nunca passou por uma tribulação grande na vida. E eu queria até te falar na sua vida, se você ainda não passou, prepare-se, porque essa hora vem. Deus testa a gente, mas não deixa a gente sozinho. Ele está ali, né, olhando se nós realmente estamos com o nosso coração aberto para esse propósito. Se realmente o nosso coração vai aceitar Ele, a questão que Ele nos impõe para viver como cristão aqui na terra. Se realmente nossa vida vai, né, ser compatível àquilo que o Senhor tem direcionado para nós. Então, assim, duro é esse discurso. Quem poderá ouvir? Quando Deus começar a testar as nossas vidas, a testar cada um de nós, a testar a nossa fé, é aí que nós vamos parar e pensar: será que realmente eu tenho Cristo na minha vida? Será que realmente eu posso dizer se eu sou um cristão verdadeiramente fervoroso e eu não troco a presença de Deus por nada nessa vida? Será que realmente nós vamos pensar como os discípulos aqui pensou: Senhor, mas para onde iremos? Se só o Senhor que tem a palavra de vida eterna, para onde iremos? Aonde nós vamos ouvir essa palavra se não for através do Senhor? E eu quero te dizer o seguinte: não há alternativa além de Jesus. Não há alternativa além de Jesus. Você pode tentar sumir, né, de várias situações da sua vida, mas sempre Deus vai levantar para tratar aquilo que Ele quer que seja curado na sua vida. Comigo sempre foi assim. Não adianta, né, a gente fugir quando a gente tem o coração contrito de Deus, porque Ele sempre vai nos caçar, vai nos achar e vai lapidar a nossa vida para o propósito dele. Amém? Sempre vai. Então não há alternativa, não há outro caminho, não há outra direção que podemos ir se não for para Jesus, se não for receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é o que importa. E Pedro ali, ele reconhece esse Cristo e ele oferece a vida dele mais uma vez. Eu estava essa semana pensando nisso, como que nós muitas das vezes somos ingratos, né, com o Senhor. Nós batemos na porta aí das pessoas, do Cine, a gente pede lá um emprego, a gente pede, né, uma provisão de Deus, e Deus vai derramar essa provisão nas nossas vidas. Com o máximo 20 dias a gente já começa a murmurar. Você já reparou isso? Olha, esse serviço é pesado, não é o que eu queria, né? Não é o que estava preparado para mim. Eu acho que eu mereço coisa melhor, mas eu queria te dizer: Deus, Ele coloca a gente aonde Ele quer que a gente, né, esteja.
esteja onde Ele quer que a gente esteja, melhor dizendo. Ele que vai direcionando a nossa vida no propósito dele. Nós precisamos simplesmente nos defender e saber que ao nosso redor vai existir pessoas que vão murmurar. Não tem problema. Vai existir pessoas que vão ser contra a sua fé. Não tem problema. Isso vai ser a vida inteira. Existir pessoas que vão querer tomar o lugar de Jesus, de Cristo, né? E fazer algo achando que está fazendo algo em prol do reino de Deus. Mas esquece que é Deus que quebranta, é o Espírito Santo de Deus que transforma o coração das pessoas, é Ele que coloca a gente onde Ele quer que a gente, né, esteja. E não adianta a gente buscar outras alternativas melhores, porque nós queremos nessas outras alternativas ouvir a mesma palavra que Deus tem derramado, porque isso faz parte de um plano só. Onde quer nós que a gente vá, né? A palavra de Deus vai ser derramada e direcionada para as nossas vidas da forma que nós precisamos ouvir e viver. Então, como eu disse, nós precisamos abrir o nosso coração para esse propósito e saber que Deus não tem outra alternativa, né, para a gente seguir. O mundo pode oferecer várias promessas, mas Jesus, Ele te oferece a vida. É a única coisa que Ele vai te oferecer. Ele não quer te oferecer assim, ó, você vem para o Evangelho, você vai viver 1000 maravilhas, você vai ter seu carro voando, sua casa bonita, né? Você vai viver tranquilinho nas suas finanças. Não. Se você tem tudo isso na sua vida, existe um propósito só para que você tenha isso, né? Que é para você poder aplicar esse propósito no plano de Deus. O nosso problema que hoje nós vivemos, né, muito individuais com Deus. Nós temos levado Deus como nosso servo. O problema das igrejas hoje, em geral, é que nós temos visto Jesus como um servo, não como nós, servos do Senhor. Né? Hoje eu estou aqui fazendo o quê? Servindo a Deus. Não é Ele que está me servindo, eu estou aqui servindo a Ele. Ele simplesmente está tendo a misericórdia, né, sobre a minha vida para me servir a Ele, no dom que Deus tem me dado. E o dom que Deus tem te dado deve ser para isso também, servir ao Senhor. Você precisa servir ao Senhor. Doa o que doer, você precisa servir ao Senhor. Vou dar um testemunho rápido. Teve um dia que eu deparei no BDS lá na empresa que eu trabalho, que faltou o pastor ali da empresa, que todo dia eles chamam ele para dar uma palavra. E eu fiquei assim, muito envergonhado, porque eu falei assim, podia, né? Ele deu oportunidade para a gente ir lá em cima e dar uma palavra. Eu falei assim, eu não estou preparado para ir lá. O Tiago já tinha me dado um socão nas costas. Vai, pai! Desse jeito que ele faz, né? Ele é avançado. Vai, pai, é sua vez! Eu falei, isso não é possível, né? Que não deixa passar uma, a gente lá se escondendo, né? Quietinho no nosso canto, o menino vai. E me ensinou, eu falei assim, não, Tiago, na próxima vez eu vou, porque eu gosto de me preparar para ir. E como eu sei que não tem outra alternativa, Deus, Ele sempre vai usar a gente, né? No local que a gente estiver. No outro dia eu falei assim, eu sei que esse irmão está de férias, então eu vou chegar lá já preparado para essa palavra. Aí eu fiz uma meditação na palavra, estudei lá Eclesiastes 3 falando sobre o tempo, para me aplicar isso na vida dos funcionários. Então eu estava sendo um servo de Deus ali, no meio dos funcionários da empresa. Então eles, graças a Deus, eles dão essa abertura. E eu acho muito legal porque eles deixam tempo ali para a pessoa mesmo explicar e eles entendem a palavra de Deus. E eu falei, hoje sou eu. Na hora que eu cheguei lá, qual foi a primeira pessoa que eu vi? O pastor, né? O irmão, já estava voltado, já tinha voltado. Eu fiquei feliz, beleza, né? Ele vai. Sabe o que aconteceu? O gerente lá chamou ele, irmão, então
E aquilo me quebrou de uma forma tão grande que eu falei assim, gente, está vendo como que Deus é? Aquele dia ele me deu a oportunidade, eu não quis. Hoje eu estudei para a oportunidade, o irmão veio e deu a mesma palavra, na mesma intensidade. Eu dentro do carro senti o Espírito Santo de Deus falando comigo sobre Eclesiastes 3, que tudo tem seu tempo. Eu montei aquela mensagem rapidinho no meu coração para me falar, e Deus usou o irmão, ou seja, Deus só falou para mim assim, Marcos, eu uso quem eu quero, a hora que eu quiser, e eu quero te falar que a palavra é a mesma. Isso me colocou mais perto do Senhor. Ou seja, as pessoas que estavam ali naquele local ainda não tinham entendido o que Jesus tinha falado, que ele era pão da vida. Por que os judeus começaram a murmurar ali? Porque eles sabiam, né, que nas profecias lá de Jeremias, ele já falava de um Senhor que ia ser, vamos falar assim, martirizado. Ele já falava ali da carne e do sangue, ele já falava desse martírio. E para eles isso aí era um absurdo, ao ponto de chegar assim, não, que nosso Pai, né, que Moisés nos deu o pão, né, que desceu do céu e tal, e Jesus bravo, eles, não, peraí, quem dá o pão é meu Pai. E ele estava se revelando, e o pão hoje está aqui, de frente a vocês, diante de vocês, só que vocês não aceitam esse pão. Vocês querem só encher a barriguinha, né? E ir embora. E isso foi uma crise naquela época tão grande que, repetindo, as pessoas começaram a ir embora. Como acontece em vários estágios, vamos falar assim, do evangelho, das igrejas, né? As pessoas começam a ir embora. A partir do momento que nós não somos mais agradados naquilo que a gente quer ouvir, o nosso modo, né, religioso, ele ativa e a gente vai embora. Pastor Lucas, obrigado, né? Deus está aqui, foi Deus que falou para que eu estivesse aqui, né? E Deus também está falando para que eu vá embora e hoje vou para outro local e vou viver minha vida lá. Eu falo que eu já fiz isso na minha vida. Mas quando eu chego em outro local, o que Deus faz? As mesmas circunstâncias, necessidades, problemas, as mesmas coisas se levantam novamente. E eu fico pensando assim, o propósito de Deus, ele é um só. Amém? O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele é um só. E ele vai se efetuar, porque Deus, ele tem derramado sobre nós nos últimos dias, mais intensamente desse propósito dele, porque está chegando o fim. Desde pequeno eu escuto, está chegando o fim. Mas hoje, né, eu tenho certeza que esse fim está mais próximo do que o que a gente imagina. As coisas hoje estão muito atordoadas. Você está perdendo tempo aí na internet, vendo aí, né, as pessoas sobre esse assunto do bebê reborn aí, eu acho que é assim que fala, né? As pessoas estão se enlouquecendo. As pessoas hoje não estão levando mais a sério as coisas de Deus. As pessoas não querem viver santidade, as pessoas querem viver, né, segundo os conceitos da carne. As pessoas hoje não querem aceitar realmente que estão erradas. Não, até os pecados hoje têm categoria. A gente consegue colocar categoria do pecado, né? O pecado do irmão não guardar segredo do outro, que o outro é adultério, que o outro isso. A gente começa a colocar uma escala, né, de intensidade nos pecados, e para Deus tudo é a mesma coisa. Deus não mudou, o que mudou foi a forma da palavra hoje ser ministrada. Talvez hoje nós recebemos uma palavra ministrada até sem amor, sem vivência de Deus. Teve um ano na minha vida, eu passei 4 anos com depressão. De vez em quando ela bate na porta, eu tenho que tomar um saculejo para me acordar, porque
sabe o que é esse intensamente? Síndrome do pânico. A única oração que ficava aqui no meu coração, que o Espírito Santo de Deus guardava isso dentro de mim, era assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu só conseguia orar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu coração lá vai chegando a 190. Você via ele aqui pulsar assim. Meus filhos do meu lado, e eu olhei: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tinha um culto na minha casa, onde que na hora que ligava o som, o microfone da igreja, meu coração já acelerava. Eu chegava a passar mal. Depois eu ficava no quarto, depois que acabava o culto, o Samu tinha que me atender na minha casa com a minha esposa. Minha esposa muito valente lá, sentada lá, né, que era na garagem da nossa casa, meus filhos, né, tocando e participando muito, e eu lá no quarto, faltando um pio assim para me morrer, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que hoje eu dou muito valor à palavra de Deus, eu dou muito valor a Cristo. Eu com esse sentimento, mas eu nunca quis abandonar o Senhor. E eu falava: Senhor, eu preciso voltar na mesma intensidade a qual o Senhor me chamou para o meu evangelho. Eu preciso abrir meu coração mais uma vez para que o teu Espírito Santo de Deus age na minha vida, não porque eu sou melhor do que todo mundo, que eu consegui sair desse caso depressivo, não, é porque eu creio que o Senhor tem um propósito na minha vida. E esse propósito na minha vida, né, é de manter a minha família, de manter, né, as pessoas unidas em Cristo Jesus, numa só palavra, numa só promessa. Então, eu pergunto a você: não há outra alternativa. Se você hoje procura uma outra alternativa na sua vida, Deus está te falando nessa manhã: não há. Só existe um, que é Jesus. Amém? Só Jesus, ele tem a palavra de vida eterna. E nessa revelação que Pedro teve ali, é como se saísse tudo ao seu redor e ele ficasse assim: peraí, mas só o Senhor que tem essa palavra. Se o Senhor nos abandonar, como que a gente vai fazer? Como que nós vamos, né, prosseguir sem a palavra da vida eterna, né? Sem o Novo Testamento ali vivo na vida das pessoas ali, né? Vivo ali, mais do que escrito, que era a vida de Jesus, vivo, os exemplos que Jesus estava dando ali. Para quem iremos nós, Senhor? E Pedro se sentiu ali, vamos falar assim, abandonado, porque ele sabia que se Jesus se retirasse dali, né, nada daquilo mais que tinha que acontecer, e que eles viram que ia acontecer na vida deles. Então, o que Jesus disse ali e que Pedro recitou com suas palavras não foi simplesmente uma palavra bonita, mas foi uma palavra transformadora. Que quando você fala assim: para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Isso tem que mudar a sua vida. Amém? Isso tem que transformar a sua vida, porque não tem outra alternativa. Não é somente uma palavra bonita, é você simplesmente colocar a sua vida no propósito seguinte: Senhor, verdade, eu não posso abandonar o Senhor por nada dessa vida. Eu não posso abandonar o Senhor pelo maior emprego do mundo. Eu não posso abandonar o Senhor pela moça mais bonita ou o moço mais bonito lá na rua. Eu não posso abandonar o Senhor porque eu tive um problema na minha igreja e de repente isso me chateou, porque eu também tive isso e eu tive que passar por cima. Eu tive que ver que as pessoas precisam de ajuda, como eu também preciso, e que esses problemas vão ter em vários locais, e a gente não pode abandonar o Senhor por isso. Não tem problema de Deus pegar a gente hoje, né, e de repente colocar a gente em outro local. Eu falo
irmãos, eu não sou contra essas coisas, porque hoje nós recebemos muita gente, né? De vários locais. Mas aqui dentro também você vai ter os mesmos problemas. E que você vai ter que ser, sabe, decidir, não, está na hora de eu vencer esses problemas. Está na hora de eu dar a volta por cima. Ou seja, para quem iremos nós, Senhor, e só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Jesus está falando com eles assim: vocês precisam crer que eu sou o pão da vida. Vocês precisam dar a volta por cima, porque vocês estão aqui simplesmente para encher a barriguinha de vocês. E eu estou muito mais preocupado com a alma, o espírito de vocês, do que com a barriguinha de vocês. Vocês precisam entender que Jesus, Ele é o pão da vida. E a palavra diz, aquilo que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A fé baseada na experiência e revelação. Crer que é só emocional. E o fruto relacionado, ele é uma convicção espiritual. Então, muitas das vezes nós cremos que é só emocional na nossa vida a presença de Deus ou qualquer outra coisa. Não. Eu quero dizer para você que a presença de Deus na nossa vida, ela traz a convicção, e eu tenho essa convicção que é algo espiritual. Eu passei algo emocional, algo físico, que também foi tocado no mundo espiritual, para tentar derrubar as nossas vidas. E no momento que a gente começa a discernir que o que acontece com as nossas vidas é algo também espiritual que vai tentar abalar o seu físico, para que você desista, para que você abra mão de Jesus na sua vida, você precisa ficar atento, ligar o seu radar aí e ficar atento. Por quê? Porque o nosso espiritual, ele só vai estar alinhado na maneira que a gente tem essa intensidade com a palavra de Deus. Quando a gente pega a palavra de Deus e começa a ler, muitas das vezes nós temos um tabu. Esse mês eu preciso ler um livro. Você acaba lendo um livro e não entende nada. Mas de repente você fala assim: não, esse mês eu vou me dedicar a um versículo. E você dedica aquele versículo. Você dedica aquele texto ali. Você compreende quando você vai ler o livro inteiro. Porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a revelar. Aí você fixa aquilo que Deus quer na sua vida e começa a colocar em prática. Você vai lá ler a palavra e começa a colocar em prática. Você vai rumir a palavra e começa a colocar em prática. E nisso Deus começa a se revelar ao coração dele e à vontade dele com você. Você para de pensar em muitas coisas, vamos falar assim, naturais. Você começa a pensar em coisas espirituais. Esse dia eu falei assim: Senhor, tem muito tempo que eu não sonho. Aí eu pensei: será que eu estou dormindo pouco? Mas tem muito tempo que eu não sonho. Você acredita que eu sonhei? Só que não lembro do sonho. Eu sonhei, acordei ali lembrando do sonho rapidamente assim. Eu podia até escrever ele, mas com poucos minutos que eu, não sei se já aconteceu isso com você, eu perdi a direção do sonho. Aí Deus falou assim: eu tenho coisas aqui para você. Mas é Ele que traz essa revelação. E eu acredito muito nisso, porque eu já vivi muita experiência na fé com Deus, trabalhando na obra. As maiores experiências que eu tive com Deus, eu estava no evangelismo, eu estava no hospital, eu estava na obra do Senhor, trabalhando, fazendo a vontade de Deus. Foi uma das experiências maiores da minha vida. Eu acho que Deus nunca permitiu eu ter uma experiência na minha casa, só eu lá com Ele assim, porque senão eu ia aquietar meu coração e falar assim: não, é assim demais, Deus está me visitando aqui dentro do meu quarto. O modo que Deus me visita é quando eu estou na obra de Deus, aí Ele me visita. Será que Deus tem um propósito nisso? Tudo bem, eu tenho que manter lá meu devocional, a minha oração, a palavra diz que é para mim fazer isso aqui, mas eu queria te desafiar. Começa a trabalhar, a fazer da Deus, que você vai sentir algo muito maior na sua vida.
transformando as vidas que estão ao seu redor. E eu queria te perguntar hoje, muitos daqueles discípulos ali começaram a desistir de estar próximo de Jesus pelas palavras duras que Jesus tinha derramado. A palavra diz que foi muitas e muitas e muitas, e Jesus vira para os discípulos, para os 12, e fala assim: vocês também vão embora? Você imagina que cidade, na você ler esse versículo, você vai entender o que eu estou te falando. Imagine que cidade, você está no local e de repente alguém fala assim: e aí, vocês, a partir de agora, vocês também vão continuar aqui comigo? Vocês vão ficar aqui comigo? Porque se ficar aqui comigo, vocês vão ouvir o que tem que ser dito. Se ficar aqui comigo, vocês vão ser revelados do que meu Pai tem preparado para vocês. Será que vocês estão prontos a receber essa palavra de Deus? Será que nós estamos prontos de ser revelados por Deus aquilo que Deus quer? Porque a nossa vida só vai a contramão do que é o reino. Nunca que nós vivemos assertivamente naquilo que a gente fala, porque Deus permite e mostra a nossa fragilidade. Mas se a gente parar hoje e pensar assim: o que eu tenho colaborado, Senhor, para o teu reino? O que minha vida tem significado, Senhor, para o teu reino? Não que nós queremos ter algum significado na nossa vida, mas eu admiro e vejo que Deus, como Ele tem usado os jovens, como Ele tem usado as pessoas jovens. Nosso pastor Lucas, ele é jovem, como Deus tem usado a vida dele. É o mestre na palavra de Deus. Até vocês me perdoem, o modo de eu ministrar assim, dele é mais intenso, mas eu gosto porque a gente aprende um com o outro a palavra de Deus. Isso é viver um propósito, é a gente saber que o que falta na gente está no irmão da gente, está no lado da nossa cadeira. Por isso que Deus chamou a gente para viver essa unidade, o que falta na gente está ali para completar, para que o reino de Deus venha a ser um só, não subdividido, mas que ele venha a ser um só. Era isso que Jesus estava passando. A essência da mensagem é o seguinte: se vocês quiserem, tem que aceitar o verdadeiro Deus, o pão da vida, aquele a qual o meu Pai está entregando para vocês. Ele está falando assim: o pão da vida sou eu. Daqui a pouco eu vou ser crucificado, eu vou ser lá entregue por vocês, por todos aqueles que aceitar a minha vida, entender que eu sou o santo, que eu sou Deus aqui na terra. Era isso que Jesus estava falando ali, trazendo essa mensagem. E eu queria te perguntar essa manhã, eu queria que você abrisse o seu coração e perguntar a vocês: e vocês? Para onde iremos? Para onde você vai? O que você vai fazer com a sua vida a partir de agora, a partir desse momento, Como que você vai deixar a sua vida ser governada a partir desse momento? Eu quero te dizer, só o Senhor, Ele tem as palavras de Deus. Só Ele, mais ninguém. Só Ele pode te tirar da depressão. Só Ele pode te dar uma abundância de vida, abundância de vida naquilo que você necessita. Só Ele pode guardar a sua vida. Hoje, eu como pai, eu sinto algo como filho, eu não sentia, Nossos filhos, eles vão
preocupado com o Pai. E trazendo isso para a nossa vida, Deus é assim com a gente também, Ele preocupa com a gente, se a gente realmente está vivendo realmente o propósito dele. Por isso que de vez em quando Ele vai lá e dá aquela puxãozinha na nossa orelha, para colocar a gente no local, né, no lugar que a gente deve permanecer. Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Eu tentei manter o máximo possível nos bolsos aqui, mas eu não consigo, manter o máximo possível, mas que Deus possa abençoar a sua vida. E que no nome de Jesus, que você não possa ter outra alternativa a não ser Jesus na sua vida.